Se você entrou nesse vídeo cansado, preocupado, sem saber como vai fechar suas vendas, eu quero orar por você. Tem pessoas que trabalham muito, mas parece sempre que tudo trava. Os clientes desaparecem, o dinheiro não entra, as portas não se abrem. Mas eu acredito que Deus pode mudar cenários. Então eu convido você a ficar até o fim desta oração. Porque hoje nós vamos apresentar sua vida financeira, seus clientes e o seu trabalho diante de Deus. E eu creio que algo pode começar a destravar a partir de hoje. Então ore comigo. Pai, eu venho diante de Ti neste momento com o coração aberto, com a alma cansada, mas com a fé ainda acesa. Talvez você que está orando agora tenha chegado até aqui depois de um dia difícil, depois de uma semana que não saiu como você planejou, depois de meses tentando e sentindo que algo sempre trava, que algo sempre impede. E eu quero que você saiba, você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até este momento. Senhor, nós te pedimos que encontres cada pessoa que está orando agora, no exato lugar onde ela está. Encontre o vendedor que acordou cedo, preparou sua proposta, ligou para seus clientes e não ouviu resposta. Encontre o empreendedor que investiu, que acreditou, que trabalhou duro e ainda assim sente que as portas permanecem fechadas. Encontre o autônomo que depende de cada venda para sustentar sua família, que carrega no peito o peso da responsabilidade e o medo do amanhã. Pai, antes de pedir qualquer coisa, nós escolhemos nos render a Ti, porque nós sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Ti. Nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, mas que com Ti tudo é possível. Que com Ti o impossível se torna possível, o fechado se abre, o árido floresce. Então, Senhor, abre nosso coração agora, tira qualquer orgulho que nos impede de receber, tira qualquer descrença que apagou a nossa esperança, tira qualquer amargura que veio das vezes em que fomos rejeitados, ignorados, quando ouvimos não e sentimos que esse não era sobre o nosso valor. Não era. E Tu sabes disso, Senhor. Faz com que agora, neste momento de oração, cada barreira interna caia, que a ansiedade ceda lugar à paz, que o desânimo ceda lugar à fé, que o medo ceda lugar à coragem, porque é com o coração rendido que recebemos. É com a alma aberta que as bênçãos entram. Eu oro especificamente por cada pessoa que nunca foi ensinada a levar seu trabalho diante de Deus, que sempre achou que fé e negócios eram assuntos separados. Senhor, desfaz essa mentira hoje. Tu és o Deus da colheita, Tu és o Deus da prosperidade com propósito. Tu cuidas dos corvos que não semeiam e não colhem, quanto mais dos Teus filhos que se levantam cedo, que honram seus compromissos, que servem com integridade. Pai Celestial, nós vimos diante de Ti agora com autoridade que Tu mesmo nos deste através do nome de Jesus, e nós declaramos guerra espiritual contra tudo aquilo que tem travado as vendas, bloqueado as entradas, impedido o crescimento, porque nós sabemos, Senhor, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra a economia, não é contra o mercado, não é contra a concorrência. A nossa luta é contra principados, contra potestades, contra as hostes espirituais da maldade, e em nome de Jesus, nós não recuamos. Senhor, há pessoas orando agora que sentiram na pele o que é travamento, que montaram o negócio, que fizeram tudo certo, que capricharam no produto, no atendimento, na entrega, e ainda assim parece que existe uma parede invisível entre elas e o resultado. Os clientes chegam perto, mas não fecham. As oportunidades aparecem, mas escorregam. As propostas vão, mas não voltam com um sim. E isso cansa, Senhor. Isso desanima. Isso faz a pessoa começar a questionar se ela é boa o suficiente, se o seu produto presta, se o seu negócio tem futuro. Mas hoje, Pai,
Nós declaramos que esse ciclo se quebra. Em nome de Jesus, eu quebro todo espírito de estagnação sobre as vendas de cada pessoa que está orando comigo agora. Eu quebro o espírito de atraso, o espírito de frustração repetida, o espírito de quase lá, que nunca se completa. Eu quebro toda maldição de fracasso financeiro, toda palavra negativa que foi declarada sobre o negócio dessas pessoas, toda crença limitante que foi plantada na mente delas desde a infância, dizendo que dinheiro é difícil, que prosperidade não é para elas, que o sucesso é só para os outros. Senhor, Tu és o Deus que abre o que ninguém pode fechar. Tu és o Deus que fecha o que ninguém pode abrir. Nós clamamos agora que Tu abras as portas certas, as portas de novos clientes, as portas de novas parcerias, as portas de novos mercados, as portas de negociações que estavam paradas, as portas de contratos que estavam engavetados, que cada porta que o inimigo fechou por medo, por inveja, por sabotagem, seja aberta agora pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu oro pelo vendedor que já perdeu as contas de quantas vezes foi ignorado, que já não tem mais energia para fazer mais uma ligação, para mandar mais uma mensagem, para apresentar mais uma proposta. Senhor, renova as forças dessa pessoa agora. Diz a ela que a próxima ligação pode ser a virada, que o próximo cliente pode ser o cliente dos sonhos, que o próximo sim pode mudar completamente o mês, o trimestre, o ano dela. Pai, onde o inimigo plantou bloqueio, planta Tu avivamento. Onde ele plantou fechamento, planta Tu abertura. Onde ele plantou escassez, planta Tu abundância. Porque a terra é do Senhor e a sua plenitude, e Teus filhos têm direito à colheita, têm direito à prosperidade, têm direito a vender, a crescer, a prosperar com integridade e com propósito. Declaro que o travamento acabou, declaro que a partir de hoje algo se move, declaro que os clientes certos começam a aparecer, que as negociações começam a fluir, que os resultados começam a chegar. Pai do céu, nós vimos diante de Ti agora para pedir aquilo que Salomão pediu quando tinha tudo na frente dele e escolheu sabedoria acima de tudo. Porque nós entendemos, Senhor, que não basta ter um bom produto, não basta ter energia, não basta ter vontade de vender. É preciso sabedoria, é preciso saber a hora certa de falar e a hora certa de calar. É preciso saber como apresentar, como argumentar, como conduzir uma conversa de vendas de tal forma que o cliente sinta que não está sendo convencido, mas que está sendo ajudado. E essa sabedoria, Pai, só vem de Ti, porque Tu és o Deus que dá sabedoria liberalmente, sem reprovar, a todos os que pedem. E nós estamos pedindo agora, nós estamos pedindo com fé, sem duvidar, crendo que Tu ouves, crendo que Tu respondes, crendo que Tu equipes Teus filhos para tudo aquilo que eles precisam enfrentar. Senhor, eu oro pela pessoa que trava na hora de fazer a proposta, que sabe tudo sobre o produto, que acredita no que vende, mas na hora H, na hora de olhar nos olhos do cliente e conduzir para o fechamento, algo congela por dentro, o coração acelera, as palavras saem erradas, a insegurança fala mais alto do que a convicção. Pai, cura essa pessoa dessa timidez que não é dela, dessa insegurança que foi construída ao longo de anos de rejeição, de crítica, de comparação. Diz a ela que Tu puseste na boca dela as palavras certas, que Tu darás a ela eloquência, clareza e convicção na hora exata. Eu oro pela pessoa que não sabe como lidar com objeções, que quando o cliente diz, está caro, preciso pensar, vou ver depois, ela não sabe o que responder e deixa a venda escapar. Senhor, dá a essa pessoa discernimento, dá a ela a capacidade de ouvir além das palavras do cliente, de entender o que está por trás da objeção, de perceber a necessidade real que o cliente tem e de mostrar com clareza e amor como o que ela oferece resolve aquela necessidade. Pai, enche a mente de cada vendedor que está orando agora com criatividade,
com ideias novas de como apresentar o produto, com argumentos que tocam o coração, que falam a razão, que constroem confiança, porque a venda não é manipulação, Senhor. A venda verdadeira é serviço, é ajudar alguém a tomar uma decisão que vai melhorar a vida dela. E quando o vendedor entende isso, quando ele opera a partir desse lugar de serviço genuíno, a venda flui de um jeito diferente. Senhor, eu oro também pela sabedoria para saber com quem negociar, para não desperdiçar energia com quem não é o cliente certo, com quem não tem intenção real de comprar, com quem vai sugar tempo e não vai fechar. Dá a cada pessoa que orou comigo o discernimento de identificar o cliente certo, de focar a energia no lugar certo, de investir o tempo onde há solo fértil. Que a sabedoria de Deus seja o diferencial competitivo de cada vendedor que te busca. Que quando eles entrarem em uma reunião, os clientes percebam algo diferente neles. Uma clareza, uma segurança, uma autoridade, que não vem de arrogância, mas de unção. Que tu sejas glorificado em cada negociação, em cada proposta, em cada fechamento. Pai Celestial, nós vimos diante de Ti agora com uma oração específica, uma oração direcionada, uma oração que vai ao coração do que todo vendedor, todo empreendedor, todo autônomo precisa. Senhor, envia os clientes certos. Não qualquer cliente. Os clientes certos. Aqueles que tu já preparaste. Aqueles que já estão prontos para receber o que cada pessoa que está orando agora tem para oferecer. Porque nós sabemos, Pai, que há pessoas no mundo que precisam exatamente do produto, do serviço, da solução que cada um de nós carrega. Há pessoas que estão acordadas agora, procurando, pesquisando, precisando e ainda não encontraram quem oferece o que nós oferecemos. E eu oro para que tu, Senhor, que és o Deus da conexão, o Deus dos encontros perfeitos, o Deus que cruza caminhos no momento exato, faças esse cruzamento acontecer. Que o cliente certo chegue até a pessoa certa, na hora certa, com o coração pronto para receber. Senhor, eu oro pelo vendedor que está com a carteira de clientes vazia neste momento, que olha para a agenda e não vê reuniões marcadas, que olha para o celular e não vê mensagens de interesse, que olha para o mês e não sabe de onde virão as vendas. Pai, esse vazio não é o fim. Esse vazio é o espaço que tu estás preparando para encher com os clientes certos. E eu declaro que esse espaço começa a ser preenchido a partir de hoje, a partir desta oração, a partir deste momento de fé. Eu oro pelos clientes que vão chegar através de indicação. Senhor, mexe no coração de pessoas que já compraram, que já foram atendidas, que já viram o trabalho de cada pessoa que está orando agora e as move a indicar, a falar, a recomendar. Que a boca dos clientes satisfeitos seja o melhor marketing. Que as experiências positivas que já foram geradas comecem a se multiplicar em novas oportunidades através de palavras espontâneas, através de recomendações genuínas, através de conexões que só tu podes fazer acontecer. Pai, eu oro pelos clientes que vão chegar através das redes sociais, através do boca a boca, através de eventos, através de lugares inesperados, porque tu não estás limitado aos nossos canais de vendas. Tu podes enviar um cliente através de uma conversa casual, através de um post que viralizou, através de um encontro numa fila de banco, através de uma mensagem que chegou de um número desconhecido. Senhor, abre todos os canais, abre todos os caminhos, que os clientes certos cheguem de todos os lados. Senhor, eu oro também para que tu afastes os clientes errados, aqueles que chegam para sugar, para reclamar, para não pagar, para tratar com desrespeito, aqueles que consomem energia, que geram estresse, que prejudicam o negócio mais do que ajudam. Pai, que a sabedoria de reconhecer o cliente errado chegue antes de fechar o contrato. Que o discernimento proteja cada vendedor de negociações que parecem boas, mas que vão trazer dor de cabeça, prejuízo e frustração. Que cada pessoa que orou comigo hoje acorde amanhã com um fluxo novo de contatos. Que o telefone toque com oportunidades.
Que as mensagens cheguem com interesse genuíno. Que as reuniões se marquem com clientes que chegam prontos, decididos e abertos a fechar. Porque Tu és o Senhor da colheita e nós estamos pedindo que envies obreiros, que envies clientes, que envies oportunidades. Pai do céu, nós vimos diante de Ti agora para tratar de algo que ninguém gosta de admitir, mas que mora dentro do coração de tantos vendedores, de tantos empreendedores, de tantas pessoas que têm um dom, um produto, um serviço incrível, mas que travam na hora de oferecer. E esse algo se chama medo. Medo de ouvir não. Medo de ser rejeitado. Medo de incomodar. Medo de parecer insistente, de parecer desesperado, de parecer fraco. Medo de tentar e falhar mais uma vez. Medo de acreditar e se decepcionar de novo. Senhor, Tu conheces esse medo pelo nome. Tu sabes exatamente de onde ele veio na vida de cada pessoa que está orando agora. Tu sabes qual foi a primeira rejeição que plantou essa semente de insegurança. Tu sabes qual foi a voz, qual foi a situação, qual foi o momento em que alguém ou alguma circunstância disse a essa pessoa que ela não era boa o suficiente, que ela não tinha o perfil, que ela não conseguiria. E essa palavra, Senhor, foi se enraizando, foi se tornando uma crença, foi se tornando uma voz interna que fala mais alto do que a fé toda vez que chega o momento de vender. Pai, eu quebro agora, em nome de Jesus, todo espírito de temor sobre a vida de cada pessoa que está orando comigo. Eu quebro o medo da rejeição, eu quebro o medo do julgamento, eu quebro o medo do fracasso. Eu quebro o medo do sucesso, porque sim, Senhor, há pessoas que têm medo de crescer porque não sabem o que vai mudar quando crescerem, porque têm medo de não saber lidar com um novo nível, porque inconscientemente sabotam seus próprios resultados para ficar no que é familiar, mesmo que o familiar seja a limitação. Senhor, Tu disseste na Tua palavra que não nos deste espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Então eu declaro sobre cada vendedor que está orando agora que o espírito de temor não tem mais lugar. Que o poder de Deus é o que habita dentro dessa pessoa. Que o amor genuíno pelo cliente é o que motiva cada abordagem. Que a moderação e o equilíbrio guiam cada passo, cada palavra, cada decisão. Eu oro pela pessoa que fica dias pensando em fazer uma ligação e nunca faz. Que escreve a mensagem, relê 10 vezes e apaga sem enviar. Que chega na porta do cliente e dá meia volta antes de entrar. Senhor, neste momento, pelo poder do Teu Espírito Santo, dissolve essa paralisia. Acende dentro dessa pessoa uma coragem sobrenatural, uma coragem que não depende de sentimento, que não espera a insegurança passar, que age mesmo com o coração acelerado, que envia a mensagem mesmo com a mão tremendo, que faz a ligação mesmo com a voz embargada, porque coragem não é ausência de medo, coragem é agir apesar do medo. E Tu, Senhor, és o autor dessa coragem. Pai, eu oro contra a síndrome do impostor que aflige tantos vendedores talentosos. Aquela voz que diz que eles não têm credibilidade suficiente, que não têm experiência suficiente, que outros são mais preparados, que o cliente vai perceber que eles não sabem o que estão fazendo. Senhor, cala essa voz agora. Lembra cada pessoa que Tu as chamaste, Tu as equipaste, Tu colocaste nelas um dom, um talento, um propósito, e o que Tu chamaste, Tu capacitas. O que Tu ungiste, Tu sustenta. Não há impostor onde há unção de Deus. Que a partir de hoje, cada pessoa que orou comigo se levante com uma nova postura, com os ombros erguidos, com a voz firme, com o olhar seguro, não pela própria força, mas pela certeza de que Deus está com ela em cada conversa, em cada reunião, em cada proposta. Pai Celestial, nós vimos diante de Ti agora para falar sobre algo que muitos cristãos ainda carregam confusão, ainda carregam culpa, ainda carregam vergonha de pedir. E eu quero desfazer essa confusão hoje nesta oração, porque a Tua palavra é clara, porque a Tua vontade é revelada, porque Tu mesmo disseste pela boca do apóstolo João: amado, eu desejo que Tu prosperes em todas as coisas e tenha saúde, assim como prospera a tua alma. Então nós não estamos pedindo algo fora da Tua vontade,
Nós estamos orando em alinhamento com o teu coração, com o teu desejo, com a tua palavra declarada sobre a vida dos teus filhos. Senhor, eu oro por prosperidade financeira real, concreta, mensurável sobre a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Não uma prosperidade vaga, não uma prosperidade só espiritual que não paga as contas, não uma prosperidade de palavras bonitas que não se traduzem em números na conta bancária, mas uma prosperidade verdadeira, uma prosperidade que cobre as despesas, que quita as dívidas, que reconstrói a reserva de emergência, que possibilita investir, que permite dar, que abre espaço para ajudar outras pessoas. Pai, eu oro especificamente pelo vendedor que está no vermelho neste momento, que tem dívidas que parecem maiores do que a capacidade de pagar, que olha para as contas e sente um nó no estômago, que acorda de madrugada pensando em como vai honrar os compromissos do mês que vem. Senhor, esse peso é real, essa angústia é real, e Tu não ignoras a angústia dos Teus filhos. Tu ouves, Tu vês, Tu ages. Declaro sobre essa pessoa que o ciclo de escassez se quebra agora, que as vendas que precisam acontecer para cobrir esse buraco começam a se materializar, que o dinheiro que precisa entrar começa a fluir, que os recursos que precisam aparecer começam a se manifestar de formas que ela esperava e de formas que ela nem imaginava que eram possíveis. Porque Tu és o Deus que supre todas as necessidades segundo as Tuas riquezas em glória, e as Tuas riquezas não têm fundo, não têm limite, não se esgotam. Senhor, mas eu oro também para que essa prosperidade venha com propósito, porque a prosperidade sem propósito corrompe. A prosperidade sem Deus no centro vira vaidade, vira orgulho, vira distância de Ti. E nós não queremos isso. Nós queremos prosperar para glorificar o Teu nome. Queremos prosperar para ajudar quem precisa. Queremos prosperar para financiar o reino, para apoiar missões, para ser instrumentos da Tua generosidade na terra. Pai, eu oro contra o espírito de ganância que distorce a prosperidade, contra o amor ao dinheiro que a Tua palavra chama de raiz de todos os males. Que cada pessoa que prosperar a partir desta oração prospere com generosidade no coração. Que quanto mais receber, mais aprenda a dar. Que quanto mais as vendas crescerem, mais o dízimo seja honrado, mais as ofertas sejam alegres, mais as pessoas ao redor sejam beneficiadas. Senhor, eu oro contra toda mentalidade de escassez que foi herdada, que foi aprendida, que foi absorvida ao longo de uma vida de limitação. A mentalidade que diz que dinheiro é sujo, que rico é ganancioso, que prosperidade é para poucos, que a minha família nunca foi próspera, então eu também não serei. Quebra essa mentalidade agora, Pai. Substitui ela pela mentalidade do reino, pela mentalidade da abundância que vem de Ti, pela certeza de que Tu não fazes acepção de pessoas, de que o que Tu fizeste por outros, Tu podes fazer por mim, de que a Tua bênção não tem cota, não tem fila, não tem limite. Pai do céu, nós vimos diante de Ti agora para tratar de algo que é o alicerce de todo negócio que dura, de toda carreira que se sustenta, de toda prosperidade que é real e não uma ilusão temporária. E esse alicerce se chama integridade. Porque Tu, Senhor, não abençoas o que é torto. Tu não sustentas o que foi construído sobre mentira. Tu não prosperas o que foi edificado sobre enganação. Mas Tu abençoas, Tu sustentas, Tu prosperas, Tu honras aquele que caminha em integridade, aquele que faz o que promete, aquele que entrega o que vende, aquele que trata o cliente com respeito e com verdade. Senhor, eu oro primeiro por proteção sobre os negócios, sobre os contratos, sobre as negociações, sobre os acordos de cada pessoa que está orando comigo agora. Que nenhuma armadilha prospere contra elas, que nenhum golpe chegue até elas, que nenhum parceiro desonesto consiga se aproximar, que nenhum cliente mal intencionado consiga prejudicar, que nenhuma concorrência desleal consiga derrubar o que foi construído com suor, com fé e com trabalho honesto. Pai, eu oro contra toda forma de fraude que tenta se instalar nos negócios dos Teus filhos, contra o fornecedor que não entrega o que promete, contra o sócio que age nas sombras, contra o funcionário que desvia, que sabota, que age com deslealdade, contra o cliente que compra sem intenção de pagar,
que usa o produto ou o serviço e depois tenta dar um calote, Senhor, que a proteção sobrenatural de Deus seja um escudo sobre cada negócio representado nesta oração. Que o que foi plantado com honestidade seja colhido com abundância e que nenhuma mão desonesta consiga roubar essa colheita. Senhor, eu oro também para que Tu guardes a integridade de cada vendedor que está orando agora, porque nós sabemos, Pai, que o mundo dos negócios apresenta tentações de exagerar nas promessas para fechar a venda, tentações de esconder informações que o cliente precisaria saber, tentações de cobrar mais do que o combinado, de entregar menos do que o prometido, de usar táticas manipuladoras que funcionam no curto prazo, mas destroem a reputação no longo prazo. E nós sabemos, Senhor, que essas tentações são reais, que às vezes o desespero financeiro abre portas para compromissos que nunca deveríamos fazer. Pai, guarda a boca de cada vendedor que está orando agora. Que cada palavra dita numa negociação seja verdadeira, que cada promessa feita seja cumprida, que cada prazo estabelecido seja honrado, que cada contrato assinado seja respeitado. Porque a reputação é o ativo mais valioso de qualquer vendedor e a reputação se constrói venda a venda, cliente a cliente, entrega a entrega. E uma reputação de integridade abre portas que nenhuma estratégia de marketing consegue abrir. Senhor, eu oro pela pessoa que está sendo tentada agora a tomar um atalho desonesto, que está olhando para uma oportunidade de ganho fácil que envolve comprometer os valores, que envolve trair a confiança de alguém, que envolve agir nas sombras. Pai, fala com essa pessoa agora. Diz a ela que o atalho desonesto parece mais curto, mas leva a um lugar muito pior. Que o ganho imediato não compensa a perda futura. Que a paz de uma consciência limpa vale mais do que qualquer comissão conquistada de forma torta. Convence essa pessoa a escolher o caminho longo e honesto, o caminho que tu podes abençoar, o caminho que no final leva à prosperidade verdadeira e duradoura. Pai, que cada negócio representado nesta oração seja conhecido no mercado pela excelência e pela honestidade. Que os clientes falem bem não só do produto, mas do caráter de quem vende. Que a integridade seja a marca registrada, o diferencial que nenhum concorrente consegue copiar. Porque caráter não se copia. Caráter se constrói dia a dia, nas pequenas decisões, nas pequenas escolhas, nas pequenas oportunidades de ser honesto quando ninguém está olhando. Que tu, Senhor, sejas o guardião de cada negócio, de cada contrato, de cada negociação. Que a tua presença seja sentida em cada reunião como uma âncora de verdade e de honra. Pai Celestial, nós chegamos ao fim desta oração com o coração cheio. Não cheio de conquistas ainda visíveis, não cheio de resultados já materializados, mas cheio de fé. Cheio da certeza de que tu ouviste cada palavra que foi orada aqui, cheio da convicção de que nada do que foi declarado nesta oração voltou vazio, porque a tua palavra diz que assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam sem regar a terra, assim a tua palavra não volta vazia, mas realiza o que tu queres e prospera naquilo para que foi enviada. E cada oração feita aqui foi uma semente enviada ao céu, e nós cremos na colheita. Senhor, antes de qualquer coisa, nós te agradecemos. Agradecemos pela vida, agradecemos pela capacidade de trabalhar, de vender, de empreender, de sonhar. Agradecemos pelo dom que cada pessoa que orou aqui carrega, pelo produto que ela tem para oferecer, pelo serviço que ela presta, pela solução que ela representa na vida dos seus clientes. Agradecemos por cada cliente que já disse sim, por cada venda que já aconteceu, por cada resultado que já veio, por menor que tenha parecido, porque gratidão abre portas que a reclamação fecha, porque quem agradece pelo pouco é preparado por Deus para receber o muito. Pai, nós te agradecemos especificamente por tudo que ainda não aconteceu, mas que está a caminho. Agradecemos pelos clientes que ainda não ligaram, mas que vão ligar. Agradecemos pelas vendas que ainda não fecharam, mas que vão fechar.
Agradecemos pelos contratos que ainda não assinaram, mas que vão assinar. Agradecemos pelas portas que ainda não abriram, mas que vão abrir, porque a fé que agradece antes de ver é a fé que acelera a manifestação do que foi prometido. É a fé de Abraão que creu contra a esperança. É a fé de Davi que louvou antes da batalha. É a fé que move montanhas, que seca mares, que derruba muralhas. Senhor, nós declaramos vitória sobre o mês que está por vir. Declaramos que as metas serão batidas. Declaramos que as vendas vão superar as expectativas. Declaramos que os clientes certos vão aparecer no momento certo. Declaramos que os bloqueios foram quebrados, que os travamentos foram desfeitos, que os espíritos de atraso e de estagnação foram afastados pelo poder do nome de Jesus. Declaramos que cada pessoa que orou comigo agora entra em uma nova temporada, uma temporada de colheita, de abertura, de aceleração, de favor sobrenatural. Pai, eu oro para que o Espírito Santo seja o melhor vendedor de cada negócio representado aqui. Que ele vá à frente preparando os corações dos clientes, que ele abra as portas antes mesmo de a pessoa chegar, que ele coloque as palavras certas na boca na hora certa, que ele crie as conexões, os encontros, as oportunidades que nenhuma estratégia humana conseguiria criar. Porque quando o Espírito Santo trabalha junto, os resultados transcendem o natural, os números transcendem a lógica, as histórias se tornam testemunhos. Que cada pessoa que orou comigo hoje saia daqui diferente. Não porque as circunstâncias mudaram de repente, mas porque algo mudou por dentro. A fé foi renovada, a esperança foi reacesa, a coragem foi restaurada. E com fé renovada, com esperança reacesa e com coragem restaurada, nada pode parar o Filho de Deus que se levanta para trabalhar, para vender, para prosperar, para a glória do Pai. Em nome de Jesus, está feito, está declarado, está plantado e nós cremos na colheita. Oremos juntos as palavras que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai, que esse Pai Nosso seja mais do que palavras decoradas. Que seja uma declaração viva sobre a vida financeira de cada pessoa que orou aqui. Que o pão de cada dia inclua as vendas de cada dia. Que o perdão das dívidas seja tanto espiritual quanto literal. Que o livramento do mal inclua proteção sobre cada negócio. E que o reconhecimento de que o reino, o poder e a glória são teus nos lembre sempre de que nós somos apenas instrumentos nas tuas mãos. E que instrumento na mão de Deus não tem limite. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu algo se mover enquanto orava, se você saiu daqui com mais fé do que entrou, então eu preciso te contar algo importante. Este canal existe com um único propósito: levar oração até quem precisa. Até o vendedor que está sozinho no carro antes de uma reunião difícil. Até o empreendedor que está acordado de madrugada com o peso das contas. Até a pessoa que ninguém vê, mas que Deus vê e que merece ser lembrada em oração. Mas para continuar criando vídeos como este, para continuar chegando até mais pessoas, para continuar sendo esse canal de bênção, nós precisamos da sua ajuda. Torne-se membro do canal. Com o valor de um café por mês, você entra para uma comunidade de pessoas que creem, que oram e que se apoiam. Você ajuda diretamente na produção de novos vídeos de oração. Você faz parte de uma missão que já está mudando vidas, já está abrindo portas, já está desbloqueando histórias. Clique no botão de tornar-se membro aqui embaixo. Cada membro é um tijolo nessa construção. Cada apoio é um sim, para que mais pessoas sejam alcançadas.
mais vendedores sejam abençoados, mais negócios sejam transformados pelo poder da oração. Você não assiste a este canal por acaso, você foi trazido até aqui, e agora você tem a oportunidade de fazer parte de algo maior do que você mesmo. Clique em tornar-se membro, ative o sininho para não perder nenhuma oração nova e compartilhe esse vídeo com aquele amigo, aquele colega, aquele familiar que também precisa ouvir que Deus se importa com as vendas dele, com o trabalho dele, com o sonho dele. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima oração.